Nossas oficinas são pensadas para que você desenvolva as suas habilidades e valorize o trabalho manual. Então, separe o material e vamos colocar a mão na massa em mais uma oficina super criativa. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sou Gi Sátiro, do Brincando com Arte, um projeto que leva a criatividade, manualidades para as famílias com objetos caseiros, para a rotina das famílias. Estou aqui a convite do Circuito Digital de Pernambuco, Circuito Cultural Digital de Pernambuco, e vim fazer com vocês a técnica do tie-dye. Vim já com a camisa para vocês identificarem o que eu estou falando. E vou mostrar, apresentar todos os materiais. A gente vai fazer juntos algumas peças. E vamos lá. O tie-dye é uma técnica bem antiga. Ele começou lá por volta do século VI, VII. E, ao contrário do que muita gente pensa, ele começou na China. E depois, muitos anos depois, nos anos 70, a onda hippie, né, retomou essa técnica de pintura, é uma técnica de estamparia que traz cores às peças, inúmeras peças, você pode fazer em qualquer tipo de tecido. E muita gente, por isso causou essa confusão de muita gente achar que o tie-dye nasceu no movimento hippie, mas não foi. Ele nasceu lá no século VI, VII com o nome de shibori. E muitas pessoas ainda utilizam essa técnica do shibori, que tem, acho que talvez uma minúcia maior, com diferentes tipos de tintas. Mas aqui, a gente está para descobrir e para fazer juntos algo bem básico, bem fácil e bem acessível, que vocês podem fazer em casa e podem testar, tanto em materiais com camisas e peças novas, como algumas peças que vocês já tenham, ressignificando, reutilizando essas peças, certo? Espero que gostem. Eu vou mostrar os ingredientes para dar tempo de vocês listarem, pegarem ou comprarem, se for o caso, e depois vocês voltam aqui para fazer tudo de novo, passo a passo comigo, tá bom? Vamos lá. Então, a gente vai precisar de tinta para tecido, é uma tinta específica para tecido. Como eu te falei, tem várias tintas que pode fazer, né? Fazem com aquarela, com outras tintas, mas essa técnica mais básica, que a gente pode fazer em casa de uma forma mais fácil, essa tinta para tecido é ideal. Alguns palitinhos que vão servir de apoio para a gente raspar, né, esse potinho de tinta que vai ser diluído, ligas ou barbante. A gente tem esse barbante, mas você pode usar qualquer outro tipo de barbante que tenha em casa, um mais fininho, um mais grossinho. E à medida que a gente vai fazendo, você vai percebendo para que a gente vai usar cada material desse, certo? Eu trouxe aqui camisa, trouxe máscara, trouxe diferentes tecidos, que é para a gente perceber essa diferença que vai acontecer de um para o outro. E trouxe uma surpresa para o final, que é uma técnica de tie-dye diferente. Vamos lá. Vou afastar aqui um pouco. Vou dar umas dicas simples e umas dicas fundamentais para qualquer atividade que você vai fazer manual. Então, sempre é bom ter um lixinho por perto, sempre é bom ter um papel ou um paninho de apoio para limpar esse ambiente. Sempre é bom também ter algumas coisas que vão lhe facilitar, que você ache, você antes de fazer, você tem essa ideia do que você vai fazer e do que você pode precisar, para deixar o ambiente cada vez mais organizado e você não se perder nas suas ideias, você ter certeza, né, ou aproximação do que vai ser aquele resultado. Então, tá aqui meu papel para limpar. Para essa técnica em específico, a gente vai precisar de uma bacia ou de algo para não sujar o ambiente. Então, você pode usar também um papel forrando toda a mesa, se for o caso.
e vou pegar um funil, que é para ajudar a colocar a tinta na garrafinha que a gente vai diluir. Vou pegar também uma garrafinha para a gente poder diluir a tinta. Você pode usar, ao invés da garrafinha, você pode usar aquela bisnaga de ketchup. Você pode usar até o próprio vidro da tinta. Você compra ele tanto o pequenininho, desse tamanho, que é a medida exata para essa garrafinha de 500 ml. Ou você pode usar essa maior, que é de 250 ml. E aí, você pode diluir, depois de ter usado certa forma, né, certa quantidade, nele mesmo e já usar nele mesmo. Para esse caso da gente, eu peguei uma garrafinha de água mineral, dessas normais, ela tem 500 ml essa, e eu fiz um furinho na tampa, com prego e martelo. Eu peguei a tampa, coloquei um preguinho e martelei. E aí ficou um furinho. E é por aqui que vai sair a tinta que a gente vai diluir. Isso para tornar mais prático. Vamos lá. A gente pega a tinta para tecido. Coloca ela na garrafinha com a ajuda do palitinho. E aí a gente vai usar a tinta toda. A quantidade de água que a gente vai usar, para essa aqui eu vou indicar você colocar a garrafinha quase toda. Por quê? Vai depender da cor da tinta e vai depender da intensidade que você quer que ela fique. Então, para uma cor muito intensa, como a gente vê, né, alguns tie-dyes com cores bem intensas que eu digo não vivas, mas bem fortes, você pode diluir bem menos a tinta, tá? Essa quantidade de 500 ml, para você fazer, dá para você fazer umas 3 camisas, usando mais de uma tinta, né? Aqui também no potinho, se quiser, você pode colocar água, agitar e ainda usar esse restinho. Ó, colocamos a tinta, pegar o funil e colocar a água. Eu não vou colocar todo, porque eu achei essa tinta bem clarinha. Ela é uma tinta neon, de uma linha neon, que já nasceu agora, né, com essa volta do tie-dye, que virou super tendência. E aí, quando eu fui fazer, eu achei que ela ficou, vê como ela fica bem mais clara do que ela estava no pote, né? Então, eu nem vou encher, vou deixar aqui, tá bom. O paninho que a gente vai usar para outros, esse funil, outras cores. E aí a gente já vai limpando. Coloca, agita. Ela fica meio que presinha no fundo. Então a gente sempre está dando essa olhadinha. Pronto. Então, vou deixar ela aqui para a gente fazer a amarração da camisa. Aqui a gente tem, ó, as 3 cores que eu já estava diluído. Que são as 3 cores que a gente vai usar. Essa parte da amarração,
Tem várias formas de amarrar. Ela é que vai dar o desenho gráfico da camisa. Vê que essa eu fiz uma espiral, que é o que eu vou ensinar a vocês agora, né? Tem essa camisa é um tecido mais fininho, inclusive eu trouxe duas para mostrar a vocês, um mais fininho e um de algodão comum. Eu vou fazer nessa primeira, essa mais fininha. E dependendo, você vê que não tem muitas partes brancas nesse modelo que eu estou usando, porque ela não foi amarrada com muita força. Eu usei barbante, mas eu não amarrei com intensidade. E aí, isso também determina as partes brancas do tie-dye. Então, vê. Essa amarração do espiral, a gente vai colocar onde vai ser o espiral, no caso, se eu quero o espiral mais para um lado, mais para o outro, ou centralizado, é onde eu vou começar a fazer o giro, certo? Aqui. Vou colocar esse espiral mais para o lado. Então, eu vou começar a fazer o giro aqui. Algumas pessoas molham essa camisa antes de fazer. Eu não acho necessário. Eu não uso essa técnica de molhar. Mas caso você veja por aí e ache de provar, acho que sempre é válido o teste, né? Mas vamos aqui sem molhar, que é como normalmente eu faço. Então, a gente vai aqui começar a girar. Você pode girar com a mão ou você pode usar um garfo até para ter um melhor apoio. E você vai organizando enquanto vai girando. E vai deixando ele bem justinho. Lembro que existem várias formas de amarração, né? Existe, inclusive, a amarração aleatória, que você pode pegar, amassar todinho, amarrar e vai dar um desenho bem orgânico, né? Vê. Giramos e ficamos assim, com uma espiral. E aqui a gente vai começar a amarrar. Vou amarrar com o barbante, essa primeira. E aí eu vou colocar força ao amarrar. E vou também organizando à medida que eu vou amarrando. Não tem sentido a amarração, não precisa ser na horizontal, na vertical, nada disso. É uma atividade super legal para fazer em família. Chama o adulto, o seu responsável. Chama os amigos também, é uma atividade bem legal para fazer em grupo. E como a gente está fazendo numa garrafinha grande, de meio litro, dá para todo mundo usar essa mesma garrafinha, cada um fazer uma peça. Aqui eu dei um nozinho e vou mudar a orientação. Ó. Bem amarradinha, com o máximo de força que eu conseguir. E vou dar o nozinho final. Certo? Bem amarradinho.
E agora a gente vai pegar a bacia para não fazer sujeira aqui, né? Caso vocês podem forrar um plástico, forrar o que acharem mais conveniente. Eu vou mostrar para vocês primeiro como vocês podem fazer em casa, que é dessa forma, e depois uma forma que eu tive a ideia de fazer à medida que a gente foi fazendo, que eu descobri que poderia ser melhor. Aqui estão as tintas. Dá uma agitada nas tintas novamente. E aí sim, eu estou usando 3 cores. Eu vou fazer essa camisa com essas 3 cores, porque foram as cores que eu escolhi. Você pode fazer com uma só, que vai dar, né, a cor e branco. E você pode fazer com 2, com 5, com 10, e aí fica à vontade. Eu só aconselho não misturar essas tintas, porque pode dar alguma cor que você não goste, né? A gente, para misturar uma cor com outra, para dar exatamente aquela cor que a gente quer, é uma quantidade bem exata. Então, para não frustrar, não ficar, vou misturar essa cor com essa cor porque acho que vai dar essa, e não, depois não se decepcionar, perder material e tal, então é melhor não misturar. Escolhe as cores e vamos fazer a técnica, cada um fica no seu espacinho e depois a composição vai ficar bem linda. Vamos lá. É a parte mais legal essa, né? Que é a de pintar, que todo mundo gosta. Ó, aqui percebe que ficaram vários espaços, né? Separadinhos. E aí a intenção é colocar as tintas, cada uma, num espacinho desse. Lá vou eu. A gente pingou, vê como fica líquida a tinta, né? E vê a cor que vai ficando no tecido. Essa cor já é bem próxima da cor real, né? Ela pode até, inclusive, secar mais um pouco. Percebe que eu estou aqui colocando no limite, né? Entre uma cordinha e outra. Que é para ficar realmente com essa separação. Eu vou colocando e esperando que ele entre. Que ele vai entrando na camisa, porque aqui, ó, tá bem apertadinho. E aí essa tinta tem que escorrer até o centro da camisa, né? Tanto a camisa como a máscara, outras peças que a gente pode fazer, são um ótimo presente de Natal, né? Inclusive é uma coisa bem legal, que eu sempre indico fazer nas oficinas lá no Brincando, é você construir o seu presente de Natal, né? Fazer os cartões, pintar, fazer estamparia, fazer carimbos. Um presente feito por a gente tem muito mais simbologia, valor, afetividade do que a gente simplesmente comprar, né? Além disso, você pode também fazer dessa técnica e dessas garrafinhas, né, maiores de 500 ml, uma atividade. Vai encontrar, né, com a família, porque estamos nessa situação de isolamento, mas vai encontrar com a família, tem muitas crianças na família, ou adultos, ou adolescentes, é uma atividade que dá para todas as idades, todo mundo gosta, né? E aí você faz todo mundo junto. Vê que eu estou colocando e esperando ela entrar, né, um pouco. Porque ela tem que ir até lá. Então, aqui já está tudo melado, tá vendo? Se eu colocar a camisa aqui, ela vai absorver toda essa tinta líquida que ficou aqui. Então, aquela dica de ter sempre um paninho ou um papel para ir limpando, para a gente não misturar as cores.
Vamos agora para o rosa. Nessa história de presente de Natal, né, você pode usar as cores que mais lhe lembram aquela pessoa, né? Sabe que a pessoa gosta do rosa, gosta muito de amarelo, faz uma camisa com vários tons. Também tem essa sugestão. Você pode misturar a tinta em várias concentrações diferentes de água. Pode fazer o mesmo vidrinho, né? Ou comprar 2 vidrinhos da mesma tinta, colocar mais água para diluir um, menos água para diluir no outro. E assim você ter vários tons na mesma camisa, da mesma cor. Acho que tá legal essa aqui, tá? Sempre lembrando de botar um pouco mais para que ela desça. E aqui o que a gente vai fazer? Vai esperar um pouco. Se a gente abrir agora, ó, ver que ela tá bem, né, já amarradinha, toda pintadinha. Se a gente abrir agora e pendurar ela para secar, como é água, tá líquido lá, ele vai escorrer e vai ficar menos definido. Fiz isso com essa também. Eu acho que eu vim com essa de propósito para mostrar tudo que eu fiz que não deve fazer. Ficou legal no final das contas, porque tie-dye é uma técnica assim, né? Como eu disse, orgânica, que vai cada vez ficar de uma forma. Mas as cores se misturam. Então, eu vou deixar ela aqui descansando. Então, esse é o primeiro resultado da primeira camisa. Eu vou fazer outro e vou mostrar outra forma da gente pintar. Vamos lá. Ver quantos papeizinhos eu estou usando, né? Porque deixar o local arrumado, enquanto a gente faz a atividade, faz com que a gente organize melhor as ideias também. Então, é super fundamental. Vou pegar a outra camisa. Essa camisa é de algodão, mais grossinha do que aquela primeira que a gente fez. Isso faz com que as cores fiquem mais vivas, mais fortes, né? E vou ensinar para vocês essa técnica de fazer um coração. Então, eu peguei um papel normal, desenhei um coração. Esse papel é até mais grossinho, mas pode ser um papel super normal. Desenhei com lápis, mesmo um coração. Do tamanho que eu imaginei, que eu queria ele centralizado na camisa. Vou pegar a camisa normal. Gente, lembrando, isso que a gente está fazendo aqui em camisas normais, tamanho adulto ou, né, tamanho maior, a gente pode fazer em qualquer camisa, a gente pode fazer em canga, em fronha, em lençol, enfim, no que quiser, usando a mesma técnica, a mesma amarração, a mesma lógica de diluição de tinta, a mesma tinta, que é a tinta de tecido. E pronto, e é super simples, não precisa micro-ondas, forno, nada disso. Estou citando porque também existem essas opções. Deixa a camisa bem esticadinha. Pega o coração, o molde que a gente recortou, que pode ser coração, pode ser um círculo,
pode ser uma nuvem, pode ser o que sua imaginação permitir aí. Fiz um coração, coloquei aqui onde eu quero. Se eu quiser o coração mais embaixo, mais em cima, vou escolher o meu local. E vou, com o mesmo lápis que a gente desenhou no papel, desenhar aqui. Não precisa ficar super arriscado, mas é só para lhe orientar. E aí, desse lado, a gente nem precisa fazer do outro, faz de um lado só. E agora, a gente vai usar, deu para ver aqui direitinho a marcação do coração. Com o lápis, ficou fraquinha, mas está perceptível para mim, que vou fazer a amarração. E aí, a gente vai usar dessa vez a liguinha. Lembra que a gente, quando foi fazer o espiral, a gente foi girando com a mão onde a gente queria. E foi dali que partiu, né, toda a amarração. E aqui a gente vai fazer da mesma forma. A gente quer que fique esse formato do coração e aí a gente vai juntando na linha, bem na linha do coração. Na linha que a gente desenhou. Quando você percebe que isso é que vai dar o formato, você vai entender que a nuvem, o quadrado, o círculo, o que você for fazer, é só seguir essa lógica. Eu estou juntando a linha que eu desenhei. Eita, me perdi. Aqui. E aqui, com ela bem juntadinha, a linha está exatamente aqui. Eu vou amarrar o elástico. Esse elástico comum que a gente encontra em toda a papelaria. Aquele antigo elástico de amarrar dinheiro, né? Que hoje tem 1001 utilidades. E eu acho que isso é a grande beleza, né, das coisas. E eu acho que isso também é a grande inspiração do Brincando com Arte. Que a gente está sempre encontrando outras utilidades para as coisas cotidianas. E aí, ó, amarrei, vou até amarrar outro. Porque eu quero que fique bem definido. Bem amarradinho. Pronto. E aí o resto é aleatório. Eu vou amarrando como eu queira. No caso, eu vou seguir essa lógica para tentar fazer outros corações. Vou dobrar um pouco. Outros círculos, né? E vou amarrando. Lembra de amarrar bem apertadinho e de uma volta ficar sobre a outra. Para tensionar ainda mais esse lugar. E aí agora a gente pegaria a bacia. Só que aí, ao longo do tempo fazendo, eu percebi que uma gradezinha seria ótimo, porque aí a tinta escorre e eu não preciso ficar limpando a baciazinha o tempo inteiro. Então, uma opção, caso você tenha, né, qualquer grade, pode ser grade de cozinha, né, de quem faz chocolate, por exemplo, que tem aqueles engradados, ou grelha, alguma coisa maior que dê. Lembra que tem que estar limpinho para não sujar a camisa. E a gente vai nas nossas mesmas tintas. Uma curiosidade, olha quanto a gente gastou para fazer aquela primeira camisa.
quase nada, né? Bem pouquinho. Então, isso você pode realmente fazer essas tintinhas maiores e chamar e fazer coletivamente, com toda a família. Então, aqui na parte do coração, eu vou pintar de uma cor, tem a separação, né? Então, a parte do coração, eu vou pintar de uma cor. Vou fazer o possível para não misturar essa cor na outra, porque eu quero a definição branca entre as cores. Vou lembrando de ir esperando a tinta, o tecido absorver a tinta para ir até o centro. Aqui eu vou te lembrar exatamente o que a gente tinha pensado, né? Ver a cor da tinta, ver a cor da tinta diluída e ver a cor que está ficando no tecido. Então, a quantidade de água que a gente vai usar vai interferir, precisa diluir de qualquer forma, né? Porque a tinta é muito grossa, ela não vai entrar, o tecido não vai sugar. Então, precisa diluir, mas a quantidade de água que você vai usar vai interferir na vivacidade da cor. Essa gradezinha é ótima, né? Que não precisa calcule. Agora está limpando o tempo inteiro, porque a bandeja já está cheia de tinta. Que também é uma das técnicas, né, do tie-dye. Você fazer essa tintura com imersão. E aí você usa aquela tinta em pó. Nem vou falar muito para não confundir vocês, mas tem essa opção da tinta em pó na panela fervente. Pronto, pessoal, mais uma. Fazendo daquela forma, né? Respeitando os limites das liguinhas que a gente colocou. O coração que a gente desenhou bem amarradinho nessa primeira liga, vê que tem uma diferença, né? Bem real entre um e outro. E aqui a gente tem mais um para deixar ali descansando. Acho que eu vou deixar na mesma. Essa daqui, que já está descansando. Essa. E eu vou abrir para mostrar. O ideal não seria abrir agora não. Para secar mais e mais, para não ocorrer aquilo que a gente tinha comentado. Da tinta escorrer quando a gente pendurar e ela possivelmente se misturar. Mas como a gente tem aqui um tempo certo, então eu vou abrir para vocês terem uma ideia como ficou aquela primeira que a gente fez para a gente partir para a última. Outra ideia é se você precisar abrir, né, ou quiser, tipo, fiz as garrafinhas, juntei minha família, a gente vai fazer todo mundo junto. E aí eu quero... Terminou, mas não terminou, né? Porque a camisa ainda está amarrada e cada um vai querer levar para casa.
E aí você coloca num saquinho, providencia esses saquinhos anteriormente, coloca a amarração no saquinho e a pessoa leva esse saquinho para casa. E amarra lá, é bom que fica ainda uma atividade para fazer em casa, né? Pós-encontro. Caso tenha pressa, queira abrir lá mesmo, tem que ter esse espaço para colocar para secar. E, de preferência, colocar para secar, se ela tiver ainda úmida, na horizontal. Como o nó foi forte, a gente vai partindo com a tesoura, com cuidado para não partir a camisa, né? Não cortar a camisa. Tcharam! Olha que lindo. Linda, né? Esse foi a amarração do espiral, tá vendo? Vou mostrar atrás. Fica o mesmo desenho, né? Na frente e atrás. A mistura vai ser... as cores é que talvez, né, dê uma intensidade mais de um lado e mais do outro. Acho que é bem legal. Percebe que vou pendurar para ficar melhor para eu mostrar. Mas aqui a gente pode ver na prática o que a gente estava falando lá na amarração, né? Esses pontinhos verdes são a tinta guache que eu tinha pintado a tampa da coisa que saiu. Então, desconsidera uns pontinhos verdes que possam aparecer aí. O espiral, a gente fez o centro dele na lateral, né? Na hora que a gente estava com a camisa em branco, que foi começar a girar, a gente escolheu, né, onde a gente queria o centro do espiral. No meu caso, aqui está no centro e aqui a gente fez na lateral. Tá linda? Adorei. Essa cor é uma cor neon, né? Como eu disse, surgiu aí nesses novos tempos de moda tie-dye. Agora eu vou mostrar para vocês a surpresa que eu trouxe, né? Que eu fiz lá em casa com as crianças, com as minhas crianças, que já não são tão crianças, então estão o tempo inteiro querendo novidade. E aí a gente fez com algo meio inusitado e que não aconselho fazer sozinha, né? Então, as crianças que forem fazer, chamem um responsável, chamem um adulto para manusear, porque é um produto químico, né? E que não é legal pegar, inclusive não é legal pegar sem luvas. Eu vou pegar com bem cuidado, mas é o alvejante. E aí, vamos lá. Vou pegar uma máscara, que é, né, indispensável para a gente nos dias de hoje. E vou usar a liguinha, porque a liga é mais sensível, né? Assim, a gente consegue fazer pedacinhos menores. O barbante já fica mais difícil. Então, vou tirar isso daqui. Vou pegar o alvejante. E vou usar a gradezinha novamente. Nessa, eu vou fazer um novo tipo de amarração. Então, a gente fez o espiral, a gente fez o coração e nessa eu vou dobrar com a tirinha, tá vendo? Só dobrei ela, a máscara estava aqui, dobrei. E vou fazendo nós com o elástico. Nessa do alvejante, nas outras também, mas principalmente nessa do alvejante também é legal usar um avental, né? Porque ele pegou, manchou.
V. Só dobrei na horizontal e fiz pequenos nós. Vou colocar aqui e vou pegar o alvejante, que eu usei a mesma ideia, né? Da garrafinha de água mineral, do furinho com o prego e o martelo. E coloquei 4 dedos de alvejante e completei com água. Eu já fiz uma, então tinha um pouco mais de água, ele estava até bem mais alto, que eu fiz essa numa camisa do meu filho. Então, uma camisa que já estava ficando apertada nele. E aí eu dobrei nesse mesmo sentido, fui dobrando e fazendo amarrações aleatórias. O resultado na malha é esse, a gente vai ver nesse outro tecido, né, que é um tecido mais sintético. Mas é uma ideia que eu acho muito legal do tie-dye, né, que foi usado tanto aqui nessa peça como nessa peça que eu estou usando. É a gente pegar uma camisa que a gente já tem, uma peça que a gente já tem e dar uma nova vida, né, reutilizá-la. Vamos lá. Vou começar a colocar. E eu não preciso nem pegar, né, na peça. Eu vou colocando. Ela demora um pouco mais para absorver, né, esse tecido mais sintético, mais grossinho. Pronto. Bem molhadinha. Ainda vou colocar aqui, nesse que escorreu. E vou deixar ele descansando um pouco, como a gente fez com as da tinta, da mesma forma. Lembrando que é tudo mais cuidadoso, né? Por ser esse produto forte e por manchar todo o resto. Vou colocar aqui. E antes de abrir a segunda peça, vou dar uma dica bem legal. A gente aqui fez, né, várias peças, falou de tecido, falou de como a gente pode usar o tie-dye de diversas formas, de vários tipos de amarração, da coisa mais orgânica, de fazer ele mais misturado, de fazer ele com um sentido, com uma imagem, uma figura que a gente queira, como a gente fez o coração. Falou em fazer ele como uma atividade para todo mundo, né? Uma atividade num aniversário, possivelmente, né, futuro, quando a gente estiver podendo fazer aniversário normal. Numa atividade para você fazer, quem é professor, com suas crianças na escola também. E aí me vem muito forte essa ideia da lembrancinha, né? Tanto da lembrança da camisa, ou da camisa ou da peça que você for fazer como um presente, né, que você vai pensar na pessoa, imaginar o que você pode fazer, né, colocar a sua arte, a sua composição para essa pessoa e a cor que ela gosta, o tipo de desenho que você quer colocar. Então fica essa opção do presente para o Natal, da própria peça, fica a opção da oficina para construir esse momento junto, né, para criar junto, que é sempre uma coisa incrível e extraordinária. E fica essa terceira dica, que é uma dica que eu adoro e que faço super, muitas vezes, que a gente vai fazer um kitzinho, um pequeno kit, para a gente poder presentear. E aí, ao invés de você presentear a peça pronta, você pode presentear a atividade, você presenteia o momento, né? Porque além de ela estar ganhando um presente, ela está formando um momento que ele vai fazer em casa. E aí eu trouxe
tintinha da maior, né? Porque você pode comprar essa tinta de 250, que é maior, e aí vai render bem mais. Para quem compra a tinta de 250 e quer fazer na garrafinha de 500 ml, eu sugiro a medida de uma tampa. Então, você enche essa tampinha de tinta, coloca a tampinha dentro da garrafinha e coloca a água, preservando, né, aquela mesma ideia de quanto mais água, vai ficar mais diluído, a tinta vai ficar um pouco mais fraca, né, a tonalidade. E aí, essas garrafinhas plásticas, que você também encontra em vários lugares, né, no comércio de descartáveis. Essa medida dá uma camisa certinha, assim, mais ou menos. Porque também é tudo subjetivo, né? Dá uma camisa se você usar a tinta toda, mas pode ser que dê um pouco menos ou um pouco mais. E aqui eu já vou direto. Ela já estava diluída, tá? Eu já tinha diluído ela em uma tampinha para o resto da embalagem. Porque eu faço isso que é outra dica, para render, né? Você usa a tinta toda. E aí ficou um restinho. Você coloca na própria tinta, porque vê essa tinta que a gente usou. Ela parece que tem tinta ainda, né? Então, todas as laterais dela estão cheias de tinta. Se você enche de água e agita, depois olha como ela fica, né? A gente aproveita bem mais. Então, aqui a gente tem 2 vidrinhos. Você coloca os vidrinhos num saquinho. Coloca um cartãozinho, que você pode fazer o seu próprio cartãozinho. No caso, eu trouxe o cartãozinho do Brincando com Arte. Mas você pode desenhar, escrever. Isso é ótimo para fazer com as crianças, porque você cria um momento para fazer os presentes, faz para um bocado de gente que você queira presentear, e aí faz os cartõezinhos, que são uma outra etapa. Então, não é simplesmente fazer o kit, né? Fazer o cartãozinho, fazer o kit. E aí, ó, tcharam, fica bem legal. Pode dar com uma camisa ou com uma máscara. Eu tenho até uma outra máscara aqui. Você podia, né, ter colocado aqui a máscara. E eu esqueci de colocar, mas você coloca também umas liguinhas, né? E aí você coloca umas 4 ou 5 liguinhas dentro desse próprio saquinho. E aí vai a liguinha, a tinta e o saquinho todo fechadinho. Muito legal, né? E eu faço e eu digo muito legal, né? Porque eu gosto, adoro. Ó, vamos abrir então a última camisa, que é a camisa do coração, seguindo aquela mesma ideia de que ela ficaria bem mais secando. E de como tá tão amarradinho, a gente vai cortar. Só que também pede ajuda a um adulto para cortar, para não cortar a camisa. E é sempre uma apreensão na hora de abrir, porque a gente nunca sabe como vai ficar, né? Tcharam! Ficou um coração meio redondinho, mas ficou massa. Vejam que lindo. A tinta foi a mesma, né? Então, fica bem parecido. Porém, o tecido foi diferente. Eita, essa ficou bastante, né? As pintinhas verdes que eu tinha falado da tampa, porque eu encostei a tampa na camisa.
E eu vou colocar uma do lado da outra para a gente perceber a diferença na camisa mais grossinha, de puro algodão, e na outra que é mais fininha. Pessoal, olhando aqui, eu já posso entender o que eu faria no próximo coração. Eu deixaria o molde mais pontudinho, porque vê, esse aqui era o molde, né? E essa aqui é a amarração. Então, eu deixaria mais pontudinho e aqui, ó, ele até ficou meio que amarraria com mais força, talvez, deixava o molde mais pontudo e mais cavado aqui no centro. Ficou bem manchadinho na frente. Mas já ficou legal. O negócio, quando a gente vai fazer também um trabalho que é assim, orgânico, que a gente chama, né? É não se pegar no resultado que você imagina. Porque pode ter essa variação. E faz parte, e é a beleza da história. E está tudo muito legal, porque muito além do que o resultado do que a gente está, né, almejando, é a construção desse momento, né? É você estar fazendo alguma coisa que você mesmo está produzindo, tudo aquilo que envolve, né, as ideias que você tem, o fazer, a ação de fazer, né, a emoção de fazer, né? Muito legal toda essa construção. Então, não se peguem no resultado. A diferença da camisa mais grossinha de algodão para a camisa mais fininha, né? Isso aqui, as duas estão úmidas da mesma forma, a gente usou a mesma tinta e fez só amarrações diferentes. Que massa. Vou deixar aqui secando. Essa máscara eu não vou tirar agora, porque ela ainda não agiu, né? Não saiu a cor o tanto que eu gostaria. Como a gente tem um tempo limitado, fica a sugestão, fica a dica. E no algodão, se você for fazer a técnica com o alvejante, no algodão ele fica bem na hora. Foi numa camisa preta, você colocou a água sanitária, ela na mesma hora vai reagir, você já vai vendo que ela tá. E aí você segue o mesmo princípio. Deixa secar para depois pendurar. Não pendura para não escorrer e não manchar, além da conta de que você queira. Então é isso, pessoal. Falei, fazer uma retrospectiva antes de me despedir. Né? A gente usou tinta, água, barbante ou liguinha e os palitinhos para a gente ajudar a sair tirar a tinta do potinho. Usamos essas garrafinhas com furinhos na tampa, que a gente fez, você pode fazer de inúmeras formas, eu fiz com martelo e prego. Colocamos o vidrinho de tinta inteiro, completamos de água. A quantidade de água vai depender da intensidade que você quer a tinta. Você pode colocar até o mínimo de água possível, contanto que dilua, para ela poder penetrar bastante no tecido, que vai estar bem amarradinho. Então, ela requer realmente ser líquida e não pastosa, como vem a tinta naturalmente. Você pode usar isso para fazer em casa, para fazer em família, para fazer com amigos, para fazer como atividade, né? Tanto com as crianças, se você for professora, ou no aniversário, ou numa reunião em família, ou no Natal, né? Na ceia de Natal com a sua família, se tiver muitas pessoas interessadas em fazer. Pode preencher, fazer essa ideia e preencher uns potinhos que vendem em casas de descartáveis, casas plásticas, colocar, fazer um cartãozinho personalizado, desenhado a próprio punho. Lembra de pensar para quem você está fazendo aquele presente, porque aí fica sempre mais original, mais personalizado, mais direcionado. Pode fazer também a camisa, a máscara. A máscara é um ótimo presente de Natal, né? Tá todo mundo usando o tempo inteiro, vai ficar na moda usando uma máscara de tie-dye e ainda vai ficar protegido. E vai ficar lisonjeado de receber um presente feito por você mesmo, né? Então, quero agradecer, quero convidar vocês a conhecerem o Brincando com Arte. Acesse o Instagram do Brincando com Arte. Lá tem uma infinidade de brincadeiras, passo a passo, muita brincadeira feita
com coisas que a gente tem em casa, muita atividade para bebês, atividades sensoriais, de desenvolvimento, atividades muito para adolescentes também, para todas as idades, para idosos, para adultos. A ideia da gente é realmente trazer essa manualidade, né, que é esse trabalho com as mãos, que acho que liberta, né? Liberta emoções, liberta pensamentos, direciona essa energia que a gente está tão presa nesses momentos para algo criativo, produtivo, interessante e colaborativo, porque sempre envolve várias outras pessoas, né? E quero agradecer super pela confiança, pelo convite, né, no Circuito Cultural Digital de Pernambuco. E foi um prazer super imenso. Obrigada, obrigada, obrigada.